meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio Alemão. Fico muito contente que vocês também estão presentes nesse vídeo, onde nós vamos comentar a atual situação na Síria e o que ela pode significar para o mundo, gente. E nós estamos vendo no Oriente Médio, nesse momento, grandes mudanças. E nós vamos acompanhar também nos próximos meses, eu tenho certeza, grandes mudanças que vem acontecendo ali, que vão enfraquecer outras partes do mundo e que a gente vai novamente ver que isso tudo é um jogo global, gente. Tudo está se encaixando e tudo faz sentido quando a gente começa a analisar as coisas. E quem poderia imaginar que de repente um ditador que conseguiu sobreviver à guerra que aconteceu há pouco tempo atrás, parecia que estava no seu cargo garantido e de repente, assim, da noite para o dia, se foi. E agora nós vemos milhões e milhões nas ruas festejando, cheio de alegria. Na Alemanha, em Berlim, grandes festivais, grandes manifestações, cheio de alegria. Em Duisburg e várias outras cidades, milhares de pessoas nas ruas. E será que amanhã, depois de amanhã, semana que vem, eles já vão embarcar, voltar para o seu país? Ou será que essa alegria não vai demorar muito e vai acalmar? Porque já há outro suspeito que vai subir esse cargo e vai trazer outro sofrimento para o povo sírio. Eu espero que eu esteja enganado nesse sentido, mas o que nós sabemos sobre o atual líder dos rebeldes já basta para ter uma imagem do futuro próximo do país. Eu acredito. Mas por que é que o seu regime do Assad entrou em colapso tão rapidamente? O que está a acontecer agora na Síria e o que isso significa para o mundo? Mais de 13 anos de guerra civil e de repente tudo acabou. O regime de Assad na Síria ruiu como um castelo de cartas, quase da noite para o dia. Muito estranho, né, gente? Muito estranho porque com essa, assim, poucos esperavam. E vocês vão ver que isso vai mostrar, o jogo global vai se mostrando novamente nessa situação. Em poucos dias, uma ordem que muitos já consideravam estabilizada ruiu. As imagens de sírios celebrando nas ruas das grandes cidades sublinham que o sentimento anti-Assad nunca desapareceu. Mesmo os soldados do exército sírio não quiseram lutar pelo seu comandante-chefe. Entregaram as cidades inteiras aos rebeldes sem luta. Assad já fugiu e a sua família já se encontram na Rússia. Assad, todos nós sabemos, foi um ditador. Ele foi cruel, foi horrível com seu próprio povo. Travou uma guerra brutal contra o seu próprio povo durante mais de uma década. Inclusive com armas de destruição maciça, cometeu inúmeros crimes de guerra e mesmo antes da guerra civil governou um estado que prosperava com base na arbitrariedade, na repressão e no medo. Mas será que o que vem agora será realmente melhor? Ou será que eles apenas trocam
um por outro. Muitos consideraram erradamente que a guerra civil na Síria tinha acabado. O barril de pólvora da Síria e a instabilidade não reconhecida no país. O ano em curso não tem sido mais violento do que há muito tempo. E o número de civis mortos também voltou a aumentar durante anos. A aparente estabilidade era apenas isso, aparente. E o avanço repentino dos rebeldes não surgiu do nada. Os rebeldes islâmicos aproveitaram os últimos anos para institucionalizarem-se e cooperarem, para forjarem alianças e disciplinarem-se. Há anos que o governo de Assad já não se baseia no seu próprio poder, mas no apoio da Rússia. Eu acho que isso todo mundo sabe, né? Que ele só conseguiu sobreviver por causa desse forte envolvimento da Rússia. E, logicamente, do Irã e dos grupos próximos dele, como o Hezbollah. E o que está justamente acontecendo agora, gente? A Rússia em guerra, a Hezbollah em guerra, o Irã está sendo atingido também, sabe? E de repente, puf! A Rússia, enfraquecida após centenas de milhares de vítimas e uma longa guerra na Ucrânia, carecia agora de capacidade para contrair seriamente o avanço dos rebeldes sírios. E o eixo iraniano na região, especialmente o Hezbollah, também foi esmagado por Israel nos últimos meses. Isso significou que os pilares importantes do regime de Assad foram perdidos. Ele já não tinha outros. O fato de o exército aparentemente não ter oferecido resistência significativa e de todo o país ter caído nas mãos dos rebeldes num piscar de olho sublinha que Assad é há muito tempo um rei sem reino. O chefe do rápido avanço dos rebeldes, Abu Muhammad al-Jualim, é o chefe da milícia islâmica HTS. E agora homem forte na Síria. Assim, da noite para o dia, gente. Claro que essas coisas podem acontecer, né? Mas não quando você não tiver grandes forças atrás de você. E a pergunta é, quem tem interesse em, justamente agora, derrubar rapidamente o ditador Assad? Talvez vocês já sabem. O HTS é uma aliança de várias milícias islâmicas em torno da antiga frente al-Nusra. A sigla significa Ayat Tahrir al-Sham, que significa Comitê para a Libertação do Levante em árabe. Ele costumava lutar, entre outras coisas, pela Al-Qaeda no Iraque. Lembrando a Al-Qaeda, né? Perseguir e tal, né? Atualmente está a purificar-se, a realizar entrevistas com os meios de comunicação ocidentais e a prometer fazer da Síria um lugar tolerante e livre para todos os povos e religiões, sejam sunitas, xiitas, cristãos, aluitas, drusos, curdos ou outros. O paraíso, gente! Ele conversa com os mídias ocidentais. Nossa, que surpresa, né? E justamente aquele cara que há poucos anos os Estados Unidos ainda queriam pegá-lo e ofereceram, acho que se eu não me engano, 10 milhões de dólares para a cabeça dele. De repente, ele fala com os mídias ocidentais. Que mudança, né, gente? O que vocês acham?
vai se tornar um país livre e tolerante, gente? Com um grupo islamista dominando. Palavras bonitas, né, gente? Muito bonito de ouvir, né? E difícil de acreditar. Atualmente está por ficar-se a realizar entrevistas com os meios de comunicação ocidentais e a prometer fazer da Síria um lugar tolerante e livre para todos os povos e religiões. Parece bom, mas os talibãs prometeram a mesma coisa quando chegaram ao poder no Afeganistão. E você sabe muito bem o que deu ali. De volta a uma idade pedra islâmica, eles levaram o país. Mesmo que as tropas islâmicas estejam atualmente a comportar-se de forma moderada e os seus líderes estejam a fazer muitas promessas, tudo isso deve ser visto com cautela. Eles tiveram tempo para mudar algo na cabeça. Isso não quer dizer que eles mudaram por completo, não. Mas eles acharam assim, como é que nós conseguimos chegar ao nosso destino? Se tal cenário do Afeganistão também acontece na Síria, o Levante aderá. Israel não quererá aceitar um Estado terrorista islâmico na sua fronteira e já invadiu a região fronteiriça da Síria para estabelecer uma zona tampão no sopé das colinas de Golã. Talvez vocês também observaram isso, né? Já tiraram um pedacinho, né? Entraram ali e agora de repente... E os vizinhos árabes da Síria, como o Iraque, também provavelmente verão com grande preocupação um Damasco dominado pelos islamistas. Poderá ser o ponto de partida para uma nova ofensiva do islamismo e do terrorismo, e mergulhar ainda mais a região no caos. E o que se deseja, gente? Caos, né? Porque com o caos a gente pode se criar chances, né, gente? Vários intervenientes regionais e internacionais encaram agora a situação de forma muito diferente. A Turquia, que aparentemente também está largamente atrasada no desenvolvimento atual, provavelmente estará a comemorar por enquanto. Uma declaração um tanto enigmática do presidente turco Erdogan poderia pelo menos ser interpretada dessa forma. E aí vocês veem que as coisas estão se tornando global, tá? E cada vez mais agora nós vamos ver como outros vão estar vão se mostrar que atrás das cortinas eles mexeram os pauzinhos, né? O Erdogan disse na TV no fim de semana que o governo turco esperava um rápido avanço dos rebeldes. Vejam só. Ligamos para Assad. Dissemos, vamos terminar juntos o futuro da Síria. Não recebemos uma resposta positiva, disse o presidente turco. O fato de a Turquia controlar e apoiar milícias islâmicas na Síria não é novidade. Em diversas invasões, por exemplo, na luta contra grupos curdos no norte da Síria, o exército turco cooperou abertamente com gangues que muitas vezes têm pouco que os distinga dos terroristas. Com o futuro incerto da Síria, o comportamento futuro da Turquia permanece por enquanto incerto. A única coisa que parece clara é que Ankara desempenhará um papel ainda maior nas questões da Síria do que antes. Vão aparecer alguns que vão sair como vencedores. Mas a agitação na Síria também tem significado para além da região.
O fato de a Rússia estar militarmente envolvida na Síria há 10 anos não é um ato de amizade de Putin para com Assad. A sua Síria era de importância estratégica para Moscou. Não apenas como um dos poucos estados e parceiros bem intencionados, mas sobretudo como base, gente. Por exemplo, a base naval de Tartus, na costa do Mediterrâneo, era de extrema importância estratégica para a frota russa. Uma base que, do ponto de vista russo, fica atrás do Bósforo, abriu muitas oportunidades para a projeção de poder no Mediterrâneo. Uma pedra no sapato da OTAN, mesmo debaixo do nariz dos turcos, gregos, britânicos e americanos, e a poucos passos do canal de Suez. E aí você já vê as consequências que vem acontecendo. Nós deveríamos ficar super ligados nos próximos dias, semanas, como é que a Rússia vai agir, gente. Porque foi realmente também um baque para a Rússia. O fato de os russos terem evacuado a Síria é um claro sinal de fraqueza, ou pelo menos parece, e está ligado à guerra na Ucrânia. A Rússia sofreu centenas de milhares de baixos naquele país e claramente não pode dar-se ao luxo de lutar em duas frentes. O colapso de Assad é também uma derrota direta para o Irã. Afinal de contas, ao lado de Moscou, foi Teherã, em particular, que acabou por manter o regime vivo. Os guardas revolucionários iranianos eram tão ativos na Síria como o Hezbollah e eram uma importante fonte de apoio a Assad. No entanto, Israel enfraqueceu permanentemente a Hezbollah, tanto que esse apoio aparentemente foi completamente quebrado. 14 meses de guerra contra Israel quase esgotaram o eixo iraniano na região. Faltava a força para apoiar Assad. Assad já se foi, assim como o seu regime. Mas será que a paz regressará à Síria? Enquanto muitas pessoas comemoram, outros, logicamente, passam medo. As minorias religiosas, como os cristãos sírios, temem os islamistas, mesmo que até agora tenham parecido tolerantes. Os apoiantes de Assad, ou pessoas que trabalharam para o seu Estado, também temem pela sua segurança. E, independentemente disso, há uma questão: a paz entre as milícias aliadas permanecerá realmente? O atual grupo HTS, por exemplo, é uma aliança de vários grupos que foi unida por um inimigo comum. Acima de tudo, estavam unidos pelo objetivo de derrubar Assad. Ele se foi agora. E, com ele, talvez, o vínculo unificador da rebelião. Existe agora uma ameaça de lutas pelo poder, de fragmentação e até de uma segunda volta de guerra civil. Será? Na Líbia, o mundo viu que o fim de um ditador não significava necessariamente o fim da guerra civil e da instabilidade. Muitos sírios certamente têm motivos para estar felizes neste momento. Resta saber se essa alegria vai durar. Contudo, a história recente da região ensina-nos que não devemos alegrar-nos tão cedo. E é bem importante observar agora o que vai acontecer nos próximos dias, gente. Claro que agora vai ter comemoração de monte, mas daqui a 2 semanas nós voltamos a falar a respeito. Forte abraço, meus amigos. Gostaria muito de saber como é que vocês veem essa situação agora, para muitos inesperada. Forte abraço.
Mão no coração e até no próximo vídeo. Valeu, gente. Obrigado.